Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu aqui de novo com mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje a gente vai estar fazendo o nosso save do jogo. Então espero que vocês gostem, já deixem um like e compartilhem esse vídeo com o pessoal. Só mais uma coisa, eu peço desculpas pela minha voz, eu estou um pouco rouco e infelizmente esse é o único dia da semana que eu consigo estar gravando um vídeo. Então se minha voz estiver um pouco grossa, me desculpe por isso, tá? Mas enfim, bora pro vídeo. Então vamos começar aqui pelo nosso diagrama de classes. Ele já está desse tamanho. Falta atualizar algumas coisas, mas porque a gente vai estar falando hoje, já deixei atualizadinho, tá? Para poder fazer o jogo, a gente vai estar precisando de duas coisas: o menu carregar jogo e o menu salvar jogo. Eu vou mostrar aqui como é que está o joguinho, para vocês darem uma olhada o que eu fiz até agora, qual é o nosso progresso. Contando aqui, aqui está a interfacezinha do nosso carregar jogo, e ele tem 4 cards, tá? Cada card é um save. No caso, esses que estão com o nome Jungle dentro, ele é um card vazio, então eu não posso carregar o jogo aqui. Mas esse aqui que tem alguma coisa, ele tem um save dentro. Então aqui eu posso carregar o jogo. Vamos clicar aqui, beleza, carreguei o jogo aqui. Então, e aqui se eu quiser, né, como eu estou jogando, eu posso carregar um jogo aqui dentro, carregar outro jogo. Beleza, eu matei esse inscrito aqui, eu tenho 300 pontos e meu tempo do jogo é 20. Para 20, pausei. Aqui está a interface do salvar jogada, ele é bem parecido com carregar jogo. A única coisa, a diferença um do outro é que um salva, o outro carrega, o próprio nome já diz. E que vocês já vão ver, eles têm algumas similaridades. Então eu posso carregar o jogo aqui se eu quiser, nesse card. Salva aqui. Beleza, salvei. Bom, eu posso voltar ao jogo, fazer o que eu quiser. Se quiser, eu vou morrer aqui. Beleza, morri. Fim de jogo, tá? Eu não quero salvar a colocação, então vou sair do jogo. Então beleza aqui. Aqui está o nosso de volta. Voltamos para o nosso interface de carregar jogo. Se quiser eu posso voltar lá de novo. Eu tenho um jogo salvo, ele tem 200 pontos, ele tem 20 segundos. Então eu só pego e carrego e parei de onde eu estava. Simples assim. E é basicamente isso. Eu vou dar um spoiler aqui para vocês de como que está o save, tá? Eu estou salvando dessa forma todas as minhas entidades. Então é um textzão grandão assim. E cada linha desse aqui faz referência a uma entidade, tá? Então essa aqui eu sei que é uma entidade, essa outra linha aqui é outra entidade, essa aqui é uma outra entidade. E cada valor disso aqui é o atributo, tá? Por exemplo, eu sei que nessa linha aqui, esse primeiro valor aqui ele faz referência ao ID da minha classe. Como eu estou usando uma classe numerada, então eu consigo transformar, dar um static cache, consigo transformar num inteiro, e do inteiro eu consigo transformar numa string e adicionar nessa linha. Eu sei que essa outra aqui se faz referência à posição, esse aqui faz referência ao tamanho, vocês já vão ver. Então isso aqui é só mais um spoiler para vocês terem uma ideia de como estou salvando. Eu estou salvando um TXT, acho que o ideal seria num JSON, tá? Mas um TXT ele é o mais simples de fazer, tá? É o mais de boa. Isso. Então beleza. Tá, mas como é que eu salvo daí? Então beleza. Quando eu estiver lá no meu menu salvar jogado na interface e pressionar no botão salvar, eu vou chamar esse método aqui que é salvar jogada. E o que tem nesse método? Aqui onde que eu vou salvar, né? Já disse. Enfim, então, como o meu menu salvar, a classe base dele tem um ponteiro da fase, então eu simplesmente vou chamar o método salvar entidades, que é da fase. Daí, deixa eu entrar lá, só um minutinho, tô carregando um pouquinho lento no computador. Então tá aqui, o nosso salvar entidades. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a minha lista de entidades que está na fase. No caso eu tenho duas listas, que uma é de lista de personagens e outra de obstáculos. E por meio de uma estrutura de repetição,
eu vou pegar cada entidade, eu vou chamar o método salvar. Agora a entidade tem um método salvar. Vamos ver aqui no diagrama de classe. Aqui. Então, esse salvar ele é uma função virtual pura, ou seja, ela vai ser implementada nas filhas e ela me retorna uma string. Então vamos entrar aqui, vamos ver que essa aqui é a classe filha, tá? Essa alma, no caso tem alma, tem esqueleto, tem um jogador, tem um minotauro aqui, enfim. Então ela vai ser implementada aqui. Então vamos supor que essa entidade aqui ela é uma alma. Então vamos lá na alma, vamos abrir aqui e vamos ver. Então o que eu vou fazer? Eu vou salvar tudo aquilo que é da alma, certo? E o que é da alma? A alma ela tem um atributo invisível e o atributo tempo invisível. Mas antes de salvar o que é da alma, eu preciso salvar o que é o inimigo, né? Porque o inimigo é a classe base da alma. Então eu vou ter que salvar tudo isso aqui. Então para isso eu criei um método lá no inimigo, salvar inimigo. Então beleza, mas antes de salvar inimigo eu preciso salvar a classe base do inimigo. E quem que é? É o personagem. Então eu vou salvar o que é do personagem. Então, vamos ver aqui, então tudo isso aqui é do personagem. Só um minutinho, tá um pouco lento aqui. Então tá aqui, salvar personagem. Mas antes de salvar o personagem, eu preciso salvar o que é da entidade. Então vamos mais uma vez, vamos lá salvar o que é da entidade. Aí sim eu vou salvar o que é doente. Que é doente é a classe base, é a classe primitiva. Aí daí eu vou salvar o que eu quero salvar dessa classe. Deixa eu ver o que tem lá. É o ID, provavelmente. O ID. Então eu vou salvar int, que eu vou salvar o ID, né? Como o ID que ele é uma classe numerada, eu consigo transformar num inteiro. Transformo no inteiro, aí passo por uma string e retorno esse valor. Retorno para quem? Lá para onde eu chamei ele, que vai me retornar nessa string, nessa linha aqui. Daí sim eu vou salvar a posição em x e posição em y. Como vocês estão vendo aqui, ó, esse aqui é o ID, posição x, posição y, tamanho x, tamanho y, ó, tamanho x, tamanho y. Tá vendo? Ó, tô pulando, tô dando um espacinho. Beleza, pego, retorno para quem chamou ele. Quem chamou ele foi o personagem. Daí eu vou salvar tudo que é do personagem, retorno. Daí depois eu salvo tudo que é do inimigo. Depois de salvar tudo que é do inimigo, aí sim eu vou salvar o que é da minha alma, que é o invisível e o tempo invisível. Aí eu pego e retorno isso aqui. Retornar para quem? Vou retornar lá para cá. Que chamou. Daí eu pego essa linha e adiciono ela num vetor de strings, que está aqui, que foi o que eu criei. Fiz isso para mim desses personagens, aí eu faço para minha lista de obstáculos. Aí eu pego esse vetor de string e retorno lá para o meu menu salvar jogada. Aqui. Aí retorno lá para o menu salvar jogada. Aí desse vetor de string agora eu posso gravar tudo em um arquivo. Daí para isso eu criei um gerenciador, eu criei outro gerenciador. Eu criei um gerenciador de arquivos para isso, para eu fazer a manipulação dos meus arquivos. E nesse gerenciador de arquivos eu tenho dois objetos. Eu tenho um objeto do tipo string, que é para leitura, e do string, que é para gravar, certo? E aqui tem seus métodos para eu poder gravar e ler, abrir, fechar arquivo, enfim. Então eu pego esse vetor de strings e vou chamar aquele método gravar conteúdo, que é do meu gerenciador de arquivos, que o que eu vou passar? Vou passar o meu vetor de strings e vou passar o caminho do arquivo, certo? E esse caminho de arquivo, de onde que eu peguei esse caminho de arquivo aqui? Eu peguei ele do meu card. O que o meu card tem? O meu card que está selecionado, né? Esse aqui é o card. Ele é como se fosse um botão, tá? Só que a única coisa que ele tem informação do local dos arquivos onde eu vou salvar. Então aqui eu tenho o meu arquivo de entidades, que é o caminho do arquivo de entidades, que é string, o caminho do arquivo de fase e o caminho da imagem, né, que é aquele print que vocês viram no card. Então eu vou pegar toda essa informação, aí com essa informação eu consigo passar para o meu gerenciador de arquivos onde que eu quero salvar. Então no caso aqui o caminho de arquivo de entidades. Então eu vou gravar esse conteúdo, vamos lá ver. Então aqui dentro daí eu vou abrir o meu arquivo, eu vou abrir
dou um arquivo gravar.op, né, que é o meu ifstream, daí eu vou passar o caminho do arquivo que eu quero abrir. Se esse arquivo ele não existir, ele vai criar um outro. Se ele existir, ele vai só sobrescrever. Né? Esse app aqui é um parâmetro para sobrescrever. Enfim, tá, se esse arquivo não estiver aberto, ele vai mandar uma mensagem de erro e vai fechar o jogo. Aí depois do arquivo que estiver aberto, aí eu vou adicionar tudo, tá? Eu vou adicionar no arquivo. Daí eu vou adicionar o que? Eu vou adicionar a linha. Como é um vetor de string, então eu vou adicionar linha por linha. Então eu vou adicionar essa linha aqui, aí depois eu pulo uma linha, aí eu vou adicionar outra linha, pulo outra linha, adiciono outra linha, até salvar todas as entidades daí. Certo? Beleza, salvei minhas entidades, daí eu salvo outras coisas, salvo a posição da câmera, não sei o que. Isso aqui foi uma necessidade minha, mas aí vai de vocês, tá? Eu não vou explicar sobre isso aqui. Cada um vai ter uma necessidade diferente e essa foi a minha. Enfim, daí eu salvo tudo que é da fase. O que é da fase? A pontuação, o tempo e o ID da fase. Pego, gravo no outro arquivo. Eu posso gravar no mesmo arquivo, tudo no mesmo arquivo se eu quiser. Mas eu não quis e eu deixei separado, né? Vocês podem ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Aqui nesse arquivo tem salva jogada. Eu tenho 3 pastas. Uma pasta para as entidades, os arquivos entidades, outra para a fase e outra para a imagem. Né? Que a imagem é aquele print que vocês viram, né? E aqui tá, por exemplo, entidades, né? Eu tenho 2 saves aqui. Tem o save 1, que é tudo isso aqui, e aí eu tenho o save do 3 lá, que é do card 3, né? É tudo isso aqui também. Enfim. Aí, beleza, como é que eu faço para printar? Se vocês quiserem printar, daí é só vocês fazerem o seguinte. Vocês desenham a fase, daí você precisa da janela, você vai criar a textura, daí você vai setar um tamanho para essa textura, tá, né? Setar o tamanho dela. Depois você vai pegar a tua janela e vai carregar ela dentro da textura. Você vai carregar tudo que está na janela, tudo que foi renderizado na janela e vai carregá-la dentro dessa textura. Depois de você ter feito isso, você vai ter que vai criar um objeto do tipo imagem e vai pegar essa textura e vai transformá-la numa imagem. Aí, de uma imagem, você consegue chamar o método salvar para um arquivo. Daí você vai passar o caminho que você quer salvar essa imagem, que é esse print que vocês estão vendo aqui. Então é assim que eu quero que eu printo uma imagem. Vocês podem estar fazendo isso, né? Bem divertido. E é isso aí. Aí vocês podem estar fazendo isso aqui. Isso aqui é só um bônus aqui para vocês. Enfim. Daí depois eu salvei todo o resto do meu método de fase, né? Esse aqui foi uma necessidade minha, né? Esse aqui não precisa. O meu estado jogar ele não tem mais o conteúdo de uma fase, tá? Ele tem agora um map de fases. Porque eu queria fazer eu queria transitar entre fases, daí não dava para eu poder ficar transitando entre estados assim, daí eu fiz um map de fase. Isso é uma coisa que eu posso explicar no próximo vídeo, fazer um vídeo bônus sobre isso, tá? Mas é uma coisa que eu não vou explicar. Se vocês quiserem se interessarem, vocês podem ir lá no meu GitHub e dar uma olhada como que eu fiz lá, tá bom? E é isso, beleza, salvei tudo. Depois de eu salvar tudo, eu só vou sair do meu menu salvar e volto pro jogo ou saio do jogo, enfim. Beleza, salvei. Agora como que eu faço para recuperar como vou fazer para recuperar o meu save? Então para isso você vai precisar do meu menu carregar jogo, né, que é aquela interfacezinha. Daí deixa eu achar o observador menu aqui. Vamos achar o observador menu. Só um minutinho. Aqui, quando eu estiver lá na minha interface, vamos abrir aqui o jogo. Quando eu tiver, abriu. Quando eu estiver na minha interfacezinha aqui, e por exemplo, eu clicar no botão carregar, o que vai acontecer? Né, se o botão for carregar, ele vai fazer tudo isso aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o card que está selecionado, e daí ele vai me retornar
o caminho do arquivo de entidades e o caminho do arquivo de fase. Vocês podem simplesmente retornar o card ou vocês podem retornar a string. Eu acho que seria melhor retornar o card. Eu fiz diferente, eu retornei a string, né, o caminho no caso. Vocês podem retornar o card, aí vocês fazem os negócios aqui daí. Vocês fazem aqui daí. Enfim, daí você vê se esse arquivo, se essa string não estiver vazia, daí você significa que existe um save lá dentro. Se existe esse arquivo, enfim. Daí você pega, você cria o teu estado, você vê qual ID que é, né? No caso, esse ID que você faz referência ao ID da fase, não ao estado, tá? Mas eu sei que é do ID de 53 e 55, eu sei que se refere ao estado do jogar, o jogar Floresta Branca. Pego, crio esse estado, depois eu coleto esse estado, daí depois de eu pegar esse estado, depois de pegar esse estado, aí eu vou criar a fase. Daí eu vou passar o caminho do arquivo de entidades e o da informação da fase. Vou chamar esse método criar fase, daí eu vejo qual que é o ID, qual o ID da fase. Aí, o ID da fase é Floresta Branca parte 1, por exemplo. Daí eu vou criar essa fase aqui, vou jogar agora esse salvar entidade auxiliar, ele é um vetor de strings, tá? Eu fiz a manipulação aqui em cima. Basicamente eu abri o arquivo, vamos ver esse arquivo. Eu abri o arquivo, passei o caminho para esse arquivo, depois eu criei um vetor de strings, daí eu li linha por linha, daí eu dei esse getLine aqui, que desse getLine eu passo o arquivo de leitura e ele salva dentro dessa linha aqui. Eu salvo dentro dessa variável a linha que eu quero, né? Eu salvo essa linha naquela variável lá. Depois eu pego e adiciono ele dentro do vetor de strings. Depois de ter feito isso, eu fecho o arquivo e retorno o vetor de strings. Beleza. Depois de ter feito isso, de novo, eu vejo agora qual que é o ID da minha fase. Vamos supor que é a Floresta Branca parte 1. Então, dentro da construtora aqui, eu tenho um outro método que é recuperar jogada, que eu pego esse vetor de entidades e vou passar para ele. Aí aqui dentro eu vou criar todas as minhas entidades. Como esse vetor de entidades aqui ele é um vetor de strings, então cada string aqui cada string é uma linha e cada linha é uma entidade. Então eu vou pegar essa linha, vou fazer a leitura do primeiro valor que tem nessa linha, que esse primeiro valor faz referência ao ID da entidade. Então, por exemplo, se o valor for 5, eu sei que esse valor 5 faz referência ao esqueleto, que é o ID do esqueleto. Então eu pego, vou chamar esse método criar entidade, aí eu vou chamar o esqueleto aqui e vou criar o esqueleto. Beleza, vou lá na construtora do esqueleto, vou passar, claro, os atributos para ele, vou passar o vetor de string. Então deixa eu chamar aqui. Aí beleza, esses aqui são os atributos do esqueleto. E veja que agora de uma string eu transformei, veja, como esse aqui agora virou uma string, agora eu preciso dar um split nessa string, ou seja, eu preciso separar essa string. Aí de novo, eu vou transformar essa linha em um vetor de string de novo. Aí esse aqui é uma string, essa aqui é uma string, essa aqui é uma string, daí eu vou jogar dentro do vetor de strings, que é o que eu fiz aqui. Depois, por meio de um try catch, eu salvei peguei, né, eu li esse vetor de strings e joguei dentro das variáveis. Aí depois de jogar dentro das variáveis, eu só inicializo os meus atributos. Show de bola. Claro, esse aqui está dentro do try catch, né? Se der algum erro aqui dentro, ele vai cair nesse catch aqui, ele vai me retornar, vai printar minha mensagem, vai me printar o meu erro. Eu simplesmente posso remover essa entidade. Eu posso remover ou posso inicializar com os valores que eu quero, entendeu? Mas eu quero remover porque eu simplesmente não quero que o jogo crash, certo? Eu quero só que aquela entidade não exista. E é isso. É isso que vocês podem estar fazendo. Beleza? Depois de eu ter criado todas as minhas entidades. Acho que é isso. Como eu já criei o meu estado, no jogar, ele já adicionou todas as entidades lá dentro, ele vai inicializar o jogo daí.
ele vai fazer isso aqui que vocês estão vendo, ó. Como eu tô aqui nesse card, vou carregar, pego, ó. Como eu tô nesse card aqui, eu só vou carregar, pego, ele vai carregar de onde eu parei. Ah, eu quero sair, eu quero ir para outro save, eu quero vir nesse save aqui, eu pego, carrego, tô aqui, show de bola, ó, o tempo, ó. Quero salvar de novo, eu quero salvar isso aqui nesse card aqui, eu vou e salvei. Quero salvar, ó, ele viu que ele tá salvo aqui, beleza. Agora eu vou sair do meu jogo, eu vou morrer, deixa eu morrer. Peraí, deixa eu pegar aqui, vou carregar aqui, eu vou morrer. Deixa eu fazer o esqueleto me matar. Peraí, deixa eu abrir um esqueleto que tem um nível maior. Que ele me dá mais dano. Vamos achar aqui. Caralho, já tem esqueleto nível 1 aqui, mano. Nossa, achei que tinha um esqueleto nível 4. Enfim, vou morrer aqui. Beleza, morri. Beleza, eu perdi meu jogo. Na verdade, eu não perdi, né? Eu não quero salvar pra vocês, só simplesmente vou sair. Daí, no carregar jogo. Tá, como que era mesmo? Tá aqui, ó. Agora eu posso voltar lá de novo se eu quiser, ó. Eu morri, mas como eu tenho o jogo salvo, eu posso voltar lá de novo. Entendeu? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esse vídeo foi só para dar uma ideia para vocês de como que vocês podem estar fazendo o save do jogo, tá? Do save por meio de um TXT. Eu, particularmente, o ideal seria por um JSON, mas o TXT é mais fácil e é mais simples, certo? Então eu vou ficando por aqui. Já deixa um joinha e compartilha esse vídeo com a galera, tá? Qualquer coisa, deixa um comentário no vídeo. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou!